Muito boa noite a todos e todas. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco. Meu nome é Adriana Martins e hoje estou responsável por conduzir a reunião. Vamos então elevar os nossos pensamentos, buscando o silêncio interior, buscando nos elevar para podermos aurir as energias, os fluidos que recaem sobre nós, amparados pela ambiência desta casa, por intermédio dos benfeitores espirituais que nos acolhem, que nos protegem, que nos envolvem, e pedindo ao nosso amigo incondicional de todas as horas, o nosso amigo Jesus, que esteja sempre em nossos corações, lembrando da sua mensagem de amor, de perdão, de caridade, lembrando que temos que caminhar sempre pensando em evolução, sempre pensando em como nos melhorar um pouco mais no hoje para o amanhã estar mais florido, mais harmonioso, mais solidário, primeiramente com as pessoas que convivem conosco mais estreitamente, e ir se alargando para toda a sociedade, para toda a comunidade. Queremos agradecer por esses momentos de estarmos aqui, aprendendo as lições da Boa Nova, aprendendo o cristianismo redivivo através do Espiritismo, a doutrina que vem descortinar os grandes mistérios da humanidade e que sabemos que sem o amor, sem a caridade, nada somos. Querido amigo Jesus, nos abençoe, envolvendo a nossa querida Gláucia, que fará a palestra, que trará a palavra, a reflexão, a provocação oportuna para cada um de nós. Que assim seja. Muito bem. Então, antes de iniciarmos, eu queria dar alguns avisos rapidíssimos para nós não atrapalharmos aqui, né, a apresentação e o início da nossa palestra de hoje. Então, a nossa casa, ela traz uma oportunidade muito rica com os estudos. Então, nós temos estudos hoje, na quarta-feira, ao mesmo tempo da palestra, temos 2 grupos de estudos que estão lá, quando vocês entram, né, aqui na SER, eles estão ali, tudo quadrinho, tudo explicando os dias e etc. Então, nós temos estudos na quarta-feira, junto com a reunião pública, temos estudos na terça-feira e temos estudos no sábado. Muito estudo, né? Mas é para a gente aprender tudo direitinho, bem bonitinho. Tá? Então, nós temos o grupo da costura, o grupo Cáritas, que são pessoas que se predispõem a ajudar e reunir aqui, né, na nossa casa à tarde, para poder promover primeiro o Evangelho, o estudo do Evangelho, e depois confeccionar enxovalzinho de bebê para pessoas carentes, para mães carentes. E na quarta-feira nós temos a nossa palestra pública e hoje nós vamos apresentar a nossa querida amiga do coração, a nossa querida Gláucia. Eu vou até me valer aqui do meu script, né? E olha, não está nem pouquinho, eu só vou fazer assim, porque tem muita coisa, mas eu vou colocar os pontos principais. Então, a nossa querida Gláucia Maris, ela é presidente da Associação Irmão Sol, Irmão Lua, vice-presidente do Instituto Legado, participante ativa, ativíssima das nossas atividades aqui na SER desde 1995, facilitadora dos grupos de estudo, dos quais eu comentei com vocês, e atualmente secretária da presidência do Conselho. Então, a nossa querida Gláucia vai trazer hoje para nós o tema, muito bom, né? Reforma íntima e espiritismo. Então, por favor, vamos ficar atentos para as reflexões da nossa querida amiga. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa SER e que Jesus esteja entre nós. O ano é 34 depois de Cristo. Em Corinto, vivia num sítio um senhor já idoso chamado Jacó.
com seus 2 filhos, Gesiel e Abigail. Os 2 filhos dele eram pessoas incríveis, eram umas almas. Eles viviam em muita harmonia, os 3. Ele havia perdido a esposa muito cedo, então havia criado aquelas 2 crianças, que hoje já eram 2 jovens, muito educados dentro das leis mosaicas, eram judeus. E Jacó estava muito injuriado, bastante revoltado, porque havia perdido seus bens, haviam sido sequestrados pelos romanos. E nesse dia, ele estava indo até a cidade para reclamar a injustiça que ele havia sofrido e perdido todos os seus bens, ficado apenas com o sítio onde morava. Ao chegar lá, foi ouvido e os romanos o condenaram a entregar, inclusive, o sítio. Aquilo deixou ele extremamente desarvorado. Na mesma hora, ele perdeu a estribeira, como se diz hoje em dia, né? E foi açoitado, foi chicoteado e voltou para casa bastante machucado. Chegando em casa, indo para casa, na ida para casa, ele passou na frente das terras que lhe haviam sido sequestradas e que estavam em nome do pretor, e ele resolveu atear fogo. Colocou fogo naquelas terras e não tinha ideia de que aquilo ia se tornar um grande incêndio. E foi para casa, não contou aos filhos o que tinha feito, mas não deu poucas horas depois, os romanos estavam na porta e levaram os 3 presos, a filha, o filho e ele. Quando chegou na prisão, jogaram, ele estava muito machucado já, foi jogado ao chão. O filho também recebeu bastante chibatadas, então tinha sido açoitado, estava bastante machucado. E a filha, Abigail, eles jogaram na rua, deixaram a sorte. O pai morreu em algumas horas, estava muito debilitado. O filho levou 1 mês, mais ou menos, para curar as feridas e foi condenado às galés. Era o pior tipo de condenação que se podia ter na época. Era um trabalho que não tinha nenhuma. Ficavam presos, ficavam presos embaixo dos navios, né? Trabalhando com os remos. Abigail saiu dali desarvorada e o único lugar que ela podia ir era a casa de Zacarias e de Ruth, que eram amigos do seu pai, onde eles conviviam muito juntos. E Zacarias e Ruth acharam melhor ir embora da cidade, pois o filho deles já havia sido morto pelos romanos, eles também estavam bastante feridos e bastante machucados interiormente com isso, e achavam que ali não era mais um lugar onde se podia viver em paz, e com tudo que tinha acontecido, Abigail ficaria marcada, então levaram como filha adotiva e foram embora dali. Gesiel, assim que ficou melhor, foi colocado então nas galés, e adoeceu, depois de um tempo, adoeceu dentro da galé, e foi jogado nas margens do Mediterrâneo, à sua sorte. Encontrou um senhor que o levou até a casa do caminho. Na casa do caminho, ele foi atendido por Pedro e Tiago, e ali ele conheceu, então, a doutrina cristã. Escutou sobre Jesus, Pedro lhe disse que Jesus era o Messias, e foi comprovando, contando as histórias de Jesus, deu a ele os escritos de Mateus, sobre todos os relatos da passagem de Cristo junto com os apóstolos, e ele foi estudando, estudando, e se tornou, ele é um grande orador cristão, trazendo a palavra de Jesus dentro da casa do caminho. Ano 35 depois de Cristo. Saulo, um jovem de 30 anos à época, inteligentíssimo, havia sido extremamente educado, bem educado, falava grego, entre outras línguas que pudessem ser aprendidas à época, e estava a caminho de se tornar
um dos juízes do tribunal do Sinédrio. Então estava numa carreira já fantástica, foi numa festa na casa de Ruth de Zacarias e conheceu Abigail. Conheceu Abigail e quando os dois se encontraram foi um amor arrebatador. Se encontraram e ele então soube da história dela, começaram a namorar, ele soube da história dela, que ela havia perdido o pai, havia perdido o irmão dentro das galés, que estaria ali, e contou então a ele todo o problema que tinha passado na sua juventude por conta das atitudes do seu pai. Resolveram então noivar. Então estavam noivos, felizes da vida, iam casar. Mas Saulo era um perseguidor assíduo dos cristãos. Como ele era muito fiel às leis mosaicas, extremamente estudioso, ele não podia acreditar que parte da população acreditasse, que aqueles judeus acreditassem que o Messias já tinha vindo e que era Cristo. Então, para ele, aquilo era inconcebível. E perseguir os cristãos, ele estaria fazendo um bem a Deus. Então, na visão dele, aquilo era o melhor que ele podia fazer. E ficou sabendo que tinha um cara chamado Estevão que estava falando muito na casa do caminho. Ele escutava falar dessa casa do caminho o tempo todo, mas nunca havia ido lá. E resolveu um dia ir lá. Chegou lá, foi super bem atendido por Pedro, por João, por Tiago. E começou a ver que eles tratavam de velhinhos, de criança, todo mundo muito doente, as pessoas muito pobres, eles alimentavam, eles cuidavam, eles é, curavam aquelas pessoas ali. E foi ficando até uma hora que começou, então, a prelação de Estevão. E Estevão começou, então, a falar sobre Jesus, sobre amor, sobre perdão, sobre o reino dos céus, do Pai. Começou a trazer tudo aquilo que ele havia estudado. E Saulo foi ficando extremamente nervoso com isso. Levantou, tiveram um bate-boca a respeito das leis mosaicas, ele ficou muito impressionado com a cultura que Estevão tinha. E voltou para o Sinédrio e resolveu que ia prender Estevão, João, Tiago e Pedro. Então, mandou prendê-los. Aos poucos, conversando com Pedro, tal, ele ficou muito indignado, Estevão ficou muito indignado, porque Pedro, João, Tiago meio que disseram, olha, a gente cuida dos velhinhos, a gente não fala. E aí foram para lá continuar cuidando das pessoas e o Estevão ficou preso. E ele tinha um problema com o Estevão muito sério. Então ele pediu autorização aos romanos, vejam bem, o Saulo era judeu, mas quem comandava politicamente eram os romanos. Para qualquer atitude maior, tipo matar alguém ou sentença de morte, ele tinha que pedir autorização aos romanos. Pediu autorização aos romanos, obteve autorização e ficou marcado lá o dia em que então Estevão foi condenado ao apedrejamento. E ele convidou a noiva, vamos lá ver, é o meu dia, eu estou lá terminando com esse processo, esse cara que fala de Jesus vai morrer. E a Abigail era extremamente seguidora das leis de Moisés, achou aquilo lindo, mas falou, olha, eu prefiro não ver a cena, posso entrar só depois que já aconteceu? Quando chega então o dia, o apedrejamento, quando ela vai ver, ela vê que Estevão era o irmão dela, era Gesiel, que havia trocado o nome então para o nome cristão de Estevão. E conta a Saulo que aquele era o seu irmão e que ela precisa falar com ele urgentemente, porque ele está prestes a morrer. E Saulo então leva perto de Estevão, aquilo é comovente, ele fica mudo, ele não conseguia imaginar que destino foi aquele que levou ele a não só prender o irmão da mulher que ele amava, como ainda apedrejar e praticamente matar. E quando ela conta a ele, ele vê e fala, mas Abigail, o que você está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Ela fala assim, não, meu noivo, Saulo, me trouxe. E aí ele fala,
eu espero que vocês sejam muito felizes, porque Jesus tem um grande trabalho para o Saulo. Saulo fica completamente transtornado e ali, então, Estevão morre. Estevão morre, Saulo olha para Abigail, leva ela para casa e diz: acabou. Eu não tenho condições de me casar com você, tendo esse problema, sendo ele seu irmão, um cristão, e foi desarvorado, foi embora. E aquilo fez com que ele, então, o seu orgulho e a sua raiva, a sua vaidade se fechassem tão fortemente que ele simplesmente fechou o coração para o único amor que ele tinha tido. Passaram-se 8 meses e ele começou a perceber que ele não conseguiria viver sem Abigail. Vai até lá, pede perdão, só que quando ele chega lá, ela está extremamente doente, muito fraca, e confessa a ele que nesse tempo ela se tornou cristã, porque o irmão havia dito a ela que tinha se convertido num cristão através dos conhecimentos que ele tinha da vida de Jesus e que ele era o Messias. E então ela tinha estudado nesse tempo que ele estava fora, que tudo havia acabado, e tinha tido certeza que Jesus era o Messias. 3 dias depois ela morreu e ele ficou com mais raiva ainda desse Cristo, que não só separou ele da mulher que ele amava, como ainda estava em todos os lugares, estava perturbando a vida dele. Toda a vida dele tinha se desestabilizado por conta desse Cristo. E conversando ali com Zacarias e Ruth, que eram muito amigos da família dele, ele descobriu que quem tinha ido lá ensinar tudo isso para Abigail tinha sido Ananias. Então Ananias tornou-se o seu inimigo número 1. E Ananias estava, nessa época, estava pregando em outra cidade, em Damasco. Então, Saulo sai com 2, 3 soldados, se dirigindo a Damasco para prender Ananias e trazê-lo para poder condená-lo também. Chegando na porta de Damasco, é uma cena que todo mundo conhece, né? Jesus surge para Saulo, uma luz enorme, ele vê aquela luz, ele sente aquele amor que veio daquela entidade, uma entidade que olha para ele com o maior amor do mundo, que ele nunca sentiu, a vibração que veio, a energia que veio foi tão forte, que ele caiu do cavalo, se ajoelhou no chão e falou: "Que queres de mim?" Jesus olhou para ele e falou, Jesus falou primeiro: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" É uma frase clássica. E ele pergunta: "Senhor, o que queres de mim?" Jesus lhe diz: "Vá até Damasco, lá eu mandarei alguém te encontrar." E ele pediu, contou aos soldados acharam que ele tinha ficado louco, na verdade ele tinha ficado cego, essa luz o cegou, ele não enxergava nada. Contou o que ele tinha visto, com quem ele tinha falado, porque ninguém viu, somente ele. Chegou, então levaram ele até Damasco, deixaram ele numa pousada para se recuperar, e ele lá cego, pedindo a Jesus, então, que se tudo isso tinha acontecido, o que ele tinha que fazer? Cadê a pessoa que ele ia enviar? Onde que estava essa pessoa? E depois de 3 dias, então, Ananias bate a porta, chega, põe a mão em sua fronte, cura a sua cegueira e começa, então, a lhe contar sobre Jesus. Saulo, naquele momento, se converte a Paulo de Tarso. E dali para frente, então, ele fala para Ananias: então eu vou sair e vou contar para todo mundo que o Messias veio. Ele falou: não, você precisa estudar, você precisa entender o que você vai falar. Você é uma pessoa que todo mundo escuta, você veio de um outro lugar, você não veio da ralé, você é um cara você era um tribuno, você tem que estudar para poder ser ouvido. E Paulo, então, vai para o deserto e passa 3 anos no deserto estudando. Tudo que ele sabia, todos os escritos, Ananias ia levando escritos para ele, ele ia lendo, ia contando, tudo que havia para se aprender sobre Jesus, Paulo aprendeu. E dali, quando ele saiu, quando ele voltou, ele se tornou um orador fantástico da palavra de Jesus. Dizem que ele andou mais de 20 mil quilômetros levando
a vida de Jesus, por onde ele passava, que ele criou centenas de igrejas por onde ele deixava os escritos, porque ele passou 3 anos reescrevendo aqueles escritos para ir deixando depois em os lugares onde ele fosse passar. Então, foi um trabalho que consta que nenhum apóstolo conseguiu chegar tanto, espalhar tanto a vida de Jesus e o cristianismo como Paulo, e que não o conheceu. E ele tinha muito essa culpa de como que ele não tinha percebido que o Messias tinha vindo, que estava lá, ele estava lá. Ele tinha 30 anos, era ano de 35. Eles estavam lá juntos e ele não conseguiu entender que Jesus era o Messias. E Ananias foi trabalhando isso nele, né? Então ele se tornou um excelente divulgador da palavra de Cristo. 18 de abril de 1857, 1820 anos depois, surge o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, o Consolador que Jesus nos prometeu. E aí muda tudo. Todas as dúvidas que poderíamos ter e que não seria possível compreender na época de Paulo, que só realmente quem tivesse muito conectado saberia do que estamos falando, traz-nos a notícia de que somos seres imortais, realmente. Somos espíritos em evolução, que essa aqui não é a nossa primeira vida, nem será a última. Que esse tempo que nós estamos passando aqui é um tempo de aprimoramento, é uma escola, é onde nós devemos, então, colocar as nossas habilidades em função do outro e aprendermos aquilo que ainda não aprendemos. O Espiritismo veio com a Boa Nova nos mostrar que todos somos irmãos, todos caminhamos juntos, como Jesus dizia, em evoluções diferentes, ainda que no mesmo planeta, em estágios diferentes, mas que a nossa maior função é amar, é o amor. Colocando isso como uma atitude de nós, nos colocando como herdeiros de nós mesmos, como costuma dizer Joana de Ângeles, posto que aquilo que fizemos em outra vida ou nessa vida terão consequências que nós mesmos criamos para nós mesmos. Que o livre-arbítrio nos deixa errar, mas também nos deixa consertar. O Espiritismo ele mudou todo o cenário que havia na época do iluminismo, que era extremamente científico, no sentido de ser duro, de não acreditar nessa interação, nessa espiritualidade. Ele nos traz que não é uma religião pura e simples, que o espiritismo ele nos traz a ciência, uma filosofia de vida, uma forma diferente de viver, onde nós podemos nos aprimorar. Quando a gente fala em reforma íntima, o Espiritismo nos propõe e nos explica a necessidade da reforma íntima como uma forma de evolução, como a única forma para evoluirmos. E nós, ainda aqui, nos perdemos na materialidade simples e pura. Nós temos realmente o nosso dia a dia, a nossa correria, mas nós também temos uma coisa que a gente sabe hoje que é verdade, que é o nosso espírito, que é a única coisa que a gente leva é o que a gente fez de aprimoramento interior. E nós não temos escutado a nossa voz. E agora está num momento em que isso está acontecendo. A pandemia deixou isso muito claro, como o silêncio de nós conosco mesmo é perturbador muitas vezes. Como é necessário, a gente ficou preso em casa de uma forma em que você não tinha o para fora, você não tinha como sair para trabalhar, não tinha como passear no shopping, não tinha como andar, você tinha que conviver dentro do seu lar com aquelas pessoas que a gente também sabe, que tanto pode ser as fáceis como as difíceis, estão ali porque nós temos débitos e temos créditos uns com os outros. Então nós temos aqueles que é fácil, que é para nos dar aquela alegria, vai para trabalhar aquele que é difícil. Para trabalhar aquele que é difícil, né? E ele também nos dá, dentro do Livro dos Espíritos, há uma pergunta, 919, em que Allan Kardec pergunta, mas qual é a melhor forma
de trabalhar, então, esse autoconhecimento, essa reforma íntima, e aí ele chama Santo Agostinho, para Santo Agostinho diz, um sábio antigo vô-lo disse. Sabemos que a frase do conhece-te a ti mesmo não é de Sócrates, estava lá no templo de Delfos, dos gregos, muito mais antiga, então imaginem quanto tempo já não vem essa história de que conhece-te a ti mesmo, né? E a gente está aqui ainda sem conhecermos a nós mesmos, né? Mas a gente acha que se conhece muito bem e que conhece o outro, então, melhor que a gente, né? E estamos aqui, trabalhando. Então, conhece-te a ti mesmo. Toda noite, fazei como fazia eu quando estava na Terra, nos diz Santo Agostinho, na questão 919. Toda noite eu sentava e avaliava aquele meu dia. O que eu tinha feito de bom, o que eu tinha feito de ruim, o que podia ser modificado e o que teria ainda que trabalhar muito, que teria que trabalhar pouco. É óbvio que a gente a gente é muito humano, né? E aí estamos aqui ainda no mundo de provas e expiações, indo para a regeneração, mas a passo lento. Não é do dia para a noite. Isso não é feito do dia para a noite. Isso leva um tempo. Mas a primeira coisa que pode ser feita, e tem uma lenda budista que eu acho muito legal. Diz que Buda estava com seus discípulos andando e passaram por um rio e ele falou para o discípulo: pega um pouco de água para mim ali, por favor, naquele rio, traz uma aguinha para mim. E o discípulo saiu correndo e quando chegou no rio tinham passado umas carroças e a água tinha se movimentado e estava toda turva. E ele voltou e falou: é impossível beber aquela água, o barro subiu, está toda barrenta. E Buda falou: desce lá e traz-me a água. Quando ele desceu, ele ficou encantado, porque já tinha sossegado tudo, a água estava cristalina, pegou a água e falou: não sei como isso aconteceu, mas agora ela está cristalina. E aí Buda disse: olha, isso é como a tua mente. Se você deixa ela atribulada, se você deixa ela, você vai ficar com ela turva, você não vai conseguir raciocinar, você não vai conseguir pensar. É necessário silêncio, é necessário paz, para que aquilo que não é bom desça e você consiga discernir o que é bom do que não é bom. E é nesse discernir o que é bom, o que não é bom, porque nós não somos bons em tudo, mas também não somos ruins em tudo. A gente tem as nossas qualidades que já foram adquiridas, a gente já veio vindo de muito tempo de trabalho, de encarnações, trazendo conosco qualidades que já adquirimos e que não são poucas e que nós temos. Você veja, é tão forte esse negócio das reencarnações dentro de religiões que nos colocaram culpa, medo e que tudo é pecado, que nós trazemos dentro da gente ainda a coisa de que se você falar as suas qualidades, isso é vaidade. Não, a gente tem que saber quais são as minhas qualidades realmente. No que eu sou bom? Você não precisa contar para todo mundo, mas você precisa saber. Eu sou bom nisso, 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 nisso. Tá? E aí onde é que a coisa pega? Onde é que eu não sou tão bom? Onde é que eu não sou bom nada? E faz a lista. E diz, Divaldo sempre diz, não começa pelo mais difícil, começa pelo mais facinho, que é para não desistir, né? Então, você não vai pegar e falar assim, não, eu preciso pedir perdão para aquele que detonou. Não, fala para aquele que foi só um negocinho de nada, você vai lá, começa, volta a bater papo, vai perdoando, vai limpando, vai trabalhando aquilo que você, a preguiça, você começa a fazer melhor, por exemplo, né? Exercício. É um problema, né? Porque você tem que gostar muito para ir com vontade, né? A gente vai lá, eu, pelo menos, eu vou para uma academia fazer exercício porque eu sou obrigada. Porque, assim, por livre, espontânea vontade, não era o que eu faria todo dia, né? Mas a gente tem que fazer, tem que cuidar. E aí você pode até não fazer por um tempo, mas conforme vai chegando perto dos 60, se não for fazer, não vai levantar com 80. Então a gente tem que fazer, né? E com isso é tudo. É a sua alimentação. Então a gente tem que cuidar do corpo, porque esse corpo, quanto mais tempo ele durar, bem, mais tempo nós temos para trabalhar isso na gente. Não é para sair para viajar só, para. Não, é como é que você vai se aprimorar dentro desse espaço de tempo que você tem, né? Então, toda essa dinâmica do autoconhecimento, ele nos traz essa possibilidade, e é uma viagem muito bonita. Não adianta ficar só no pensamento.
Eu trabalho bastante com isso e eu sempre digo, escreva. É quando a gente escreve que a gente introjecta aquilo que precisa ser modificado. É quando a gente escreve que a gente põe os roteiros de como a gente vai fazer. A gente tem que escrever. É uma coisa que faz muita diferença. Ficar só no pensamento não resolve. Quando você escreve, sabe a carta, todo mundo fala da cartinha do final do ano, né? E leva, mas é que aquela cartinha tem um significado maior. Eu acho que quem criou essa história criou por causa disso. Faz uma cartinha de boas intenções e vai ver no outro ano. Mas não é assim, não é vai ver no final do ano. Faz a cartinha de boas intenções e vê qual que você vai trabalhar. Quanto tempo você vai trabalhar? Põe três coisas para trabalhar. Trabalha um mês num, um mês no outro, um mês no outro, volta para aquela primeira para ver se você aprendeu mesmo, para a segunda, para a terceira. Mas a gente sabe que para o autoconhecimento dentro do mundo que nós estamos, os dois maiores problemas que temos são o orgulho e a vaidade, o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, a vaidade. A vaidade vem do orgulho, as outras são derivadas. Mas essas duas são as principais traves que Jesus falava da trave no olho, é essa trave. É o orgulho e o egoísmo. E como é que você trabalha o orgulho e o egoísmo? E aí o livro dos Espíritos nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, Jesus nos traz, todos os grandes mestres nos trazem, que é a caridade. E por isso a tal da frase, fora da caridade não há salvação. Mas veja bem, não é essa caridade de ir lá levar comida para o outro. Não é só isso. Porque se isso for feito de uma forma em que você está se doando ali junto, você vai, conversa, fala, é diferente de você ir lá, largar uma cesta básica para alguém e ir embora. Quanto de você vai doar? Não é o seu dinheiro, não é o seu financeiro, é de você. Quanto você vai se doar nessa ação? A caridade, ela não é material, ela é imaterial. E nós confundimos isso muitas vezes e é muito fácil de confundir. Né? Você entregar uma comida para alguém que está com fome na esquina. Obviamente que você está fazendo um bem, porque você está tirando a fome daquela pessoa. Mas isso não modifica o teu interior. Porque não houve um envolvimento suficiente com aquele ser para que ele alterasse dentro de você alguma coisa que movesse você para pensar diferente. Então, quando diz não veja a sua mão esquerda o que faz a direita, é isso. É aquilo que a gente faz que ninguém está vendo. É o carinho que você dá para uma pessoa que está ali precisando de ajuda, precisando de um conselho, e você está cheio de compromisso, mas você senta ali, escuta e se entrega naquele momento para aquela pessoa. Você não precisou dar nada, é a escuta. Ela precisava falar. Então, a caridade, de todas as formas como ela existe, ela é a única forma de nós desenvolvermos o amor dentro de nós. Porque o amor, a gente vem com amorzinho, né? A gente tem que ir desenvolvendo ele para ele aumentar. É que nem músculo. Se você não usa, não desenvolve. Se você ficar dentro do egoísmo, dentro daquilo que é só teu, só teu, só teu, você não vai desenvolver a amorosidade. Então, essa amorosidade, que quando a Adriana falou na oração, que começa com você mesmo, de você fazer a lista, falar, nossa, eu sou bom em tanta coisa. Se eu não sou bom nisso, é porque eu ainda não me esforcei, mas eu vou me esforçar e você também. Fiz tanta coisa errada, fiz, mas eu não sabia, talvez, metade disso, o que me causaria. Vou tentar agora fazer diferente. A culpa é o pior processo que um ser humano pode carregar dentro dele. Porque a culpa, primeiro, ela estagna, ela te deixa parado, você fica remoendo uma culpa e você não está fazendo nada para mudar aquilo. A segunda coisa da culpa é que você gera pensamentos muito negativos. E nós somos pensamento. E os pensamentos positivos, eles nos levam para um outro patamar de conectividade com a espiritualidade, com os nossos amigos espirituais, que podem, então, nos ajudar, nos intuir para que a gente faça a coisa certa. Porque, gente, a gente não é sozinho. Todo mundo tem um anjo da guarda mesmo, que é seu do dia que nasce ao dia que morre. Tem.
Tem um ali que é só seu. Isso é quase um egoísmo, né? Mas é só seu. E ele cuida de você. E e ao nosso redor, a gente cria uma egrégora de amigos, porque também viemos de várias vidas e temos muitos seres que nos amam, muitos espíritos que nos amam e querem que a gente dê muito certo. A gente tem os inimigos que não vê? Tem também. Mas o amor, ele paralisa isso daqui. A hora que você se põe numa vibração, porque nós somos energia, tudo é energia, a hora que a nossa energia atinge um determinado ciclo de movimentação, essa energia negativa, ela não atinge você. Você começa a ficar dentro de um outro processo. Por isso que é tão importante esse autoconhecimento de você saber o que é pensamento teu, o que não é. Porque tem horas que você está ali e tal, de repente vem uma coisa, você pensa uma coisa ruim. Você fala, nossa, de onde veio isso? Não é meu. Tira e pensa coisa boa. Troca sempre um pensamento ruim. Na mesma hora que ele chega, você troca pelo bom. Troca pelo bom. A gente tem atavicamente isso do pensamento ruim, porque a gente viveu muita conturbação até aqui também. Mas continua vivendo, não continua. Olha o mundo que a gente está vivendo. Agora, adianta se desesperar, porque está em guerra lá, está em guerra aqui, vai aumentar a gasolina, não vai, a nossa vida vai continuar, a gente não vai morrer. Se morrer, é porque tinha que morrer, mas não é essa a ideia. De forma que a gente também não pode se abalar. O que a gente pode fazer? Trabalhar aonde a gente está, com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que amam a gente, com aquelas que não amam, você tentar trazer para mais perto, aquelas que você acha que dá para se organizar, que dá para desfazer algum mal-entendido, trabalhar na comunidade que você vive, trabalhar com pessoas que você possa criar projetos maiores do que você mesmo, porque aqueles projetos que a gente faz só para a gente, eles têm uma validade assim, ó. Aquilo que a gente faz maior do que nós mesmos, que a gente faz pensando no outro, é a caridade. O que a gente faz pensando no, sabe, você só é um grãozinho fazendo aquilo, mas aquilo vai ter um outro tipo de recepção, é maior do que você. E a gente sabe o que é isso, todo mundo tem dentro de si o amor, todo mundo tem dentro de si todas as leis divinas, as leis morais, a lei do progresso, a gente tem tudo isso aqui dentro da gente. Bom, já acharam a nossa pineal? É um negocinho elétrico, né? Uma anteninha que a gente tem aqui dentro, que nos conecta diretamente com tudo que está ao redor. Então, a gente tem dentro da gente isso, e ali é um chip. Então, nós temos Deus dentro de nós. Não precisa sair procurando Deus. Deus está dentro de você. Senta em casa e conversa com Ele, você vai ver como está dentro de você. Porque Deus é amor. Deus é energia. E toda essa energia, esse amor que você precisa, estão dentro de você. Então, não é uma coisa que a gente tem que sair catando lá para fora e procurando em outro lugar. E são pequenas mudanças, gente. É coisinha assim. Cada dia é um pouquinho. Cada dia é uma gotinha. A gente não vai mudar esse, não vai sair. Ah, também tem outra. Não pensa que vai sair santo, porque não vai, né? Não é São Paulo. Isso é para poucos, não é o caso. Então, a gente também tem que ter essa convicção. Vai sair perfeito? Não vou, mas vou sair o melhor que dá, né? Eu sempre falo para os James, a gente tem que sair melhor do que chegou. Então a gente vê lá como a gente era, vê o que a gente já foi melhorando e tem que sair melhor do que chegou. Ponto. Né? Vai sair muito melhor. Melhorzinho é um outro problema, depende do esforço de cada um. Mas a gente tem que sair melhor do que chegou. Né? Então, eu penso assim, se nós estamos aqui na casa espírita e a gente sabe de tudo isso, porque quanta gente não sabe? Quanta gente não sabe que nós temos vidas sucessivas, que estamos no processo de amadurecimento espiritual, que somos espíritos imortais, porque as religiões todas dizem que não se morre. Todas falam de imortalidade, mas nunca falam mais de uma vida. Como se fosse possível você sair algo muito bom de uma única vida, né? Mas é assim, e nós não. Nós temos essa compreensão. Então, quando alguém está muito triste, você sente uma brecha, falar um pouco sobre essa amorosidade de Jesus, de Deus, de que a gente tem a possibilidade de estar se melhorando.
A gente tem a possibilidade de fazer diferente. As pessoas estão muito negativas, estão muito adoecendo, muita depressão, muita ansiedade. A ansiedade é aquilo que você não pode mudar. E olha, há estudos que dizem 80% do que a gente se preocupa nunca vai acontecer. A gente fica se martirizando por coisas. Se você escrever, você vai ver. Não vai acontecer. 20% acontece, mas 80% não acontece. E você fica ali se preocupando como se nós tivéssemos controle do todo. A gente mal e mal controla a gente, porque se fosse controlável do jeito que a gente queria, a gente já estava lá em cima, né? Pensa, vou fazer uma reforma íntima controlada. Aí você estava lá nos céus já. Então, não é assim simples, mas nós conhecemos essa verdade. A gente sabe que isso é. Aqui na casa espírita, bom, quem trabalha no mediúnico sabe, essa interação de um lado para o outro, ela é o tempo todo. Ela é o tempo todo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os pensamentos, porque eles podem não ser nossos mesmo. Eles podem vir de forma negativa, tá vendo? Falei para você que aquilo ia acontecer. E aí você fala assim, mas não aconteceu ainda não. Sai, sai, sai. Vai ser diferente, sai. Tem que. Eu acho assim, tem desenhos animados que são fantásticos, não tem o Diabinho e o Anjinho aqui, aqueles bem antiguinhos que ficam assim. Né? É assim, gente. Só que a gente tem que fazer a vozinha do anjinho ser mais forte. E a do anjinho e a nossa. E aí tomar as atitudes, porque só nós somos responsáveis por nós. Não adianta chegar lá e dizer assim, mas o meu marido não me ajudou naquele negócio lá. Tinha pedido tanto para ele me ajudar. Se ele tivesse me ajudado, eu tinha feito. Não vai fazer a mínima diferença lá no teu caderninho. Você não fez. Você não fez. A culpa não é de ninguém, é tua. Se ele não quis fazer, o problema é dele também. Ele também não fez, azar dele também. Mas você não fez, você sabia e não fez. Né? Então, é tudo conosco mesmo. A gente tem a noção de que vai chegar um pouquinho insatisfeito lá, porque vai ver que podia ter feito muito mais do que fez. Todo mundo diz a mesma coisa, né? Dá para fazer muito mais do que a gente faz e a gente sabe disso também, né? Mas também tem coisas boas, assim, que a gente não se perde em alguns momentos, né? Mas é isso, é conosco, somos nós, com nós mesmos. E quando Saulo cai do cavalo, ali ele perde o orgulho dele. Ali, aquela visão de amor de Jesus, aquela visão tão linda que ele teve, de um ser para quem ele causou tanto mal, de que ele tinha tanto ódio, tanta raiva, gratuitamente, porque nunca havia conhecido, tratá-lo com tanto amor, com tanta generosidade, a palavra como veio e a pergunta que veio: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela queda do cavalo é o símbolo do orgulho perdido. A partir dali, ele ficou cego. O que é essa cegueira? Muitas vezes a gente precisa ficar cego no sentido de esquecer o que tinha para trás, parar de ser aquela pessoa que a gente é mesmo, se tornar uma outra pessoa, a pessoa que a gente quer ser. Mas qual pessoa a gente quer ser? Você só vai saber quando você começar a listar qual é a pessoa que você quer ser. Isso dá trabalho? Dá. E é preciso tirar algum tempinho do dia para isso. Se não dá para fazer todo dia sim, dia não. Divaldo fala, Joana nos diz nas suas obras, que a meditação é a melhor forma de você criar esse canal com a espiritualidade, com a intuição, a fim de que você consiga clarear essa água desse lago e trabalhar diferente. E da mesma forma, imagine, se Paulo ficou 3 anos no deserto estudando, nós quanto não temos que estudar? Quanto que não temos que aprender para termos dentro de nós essa força para fazer esse movimento? E é o estudo. A gente não tem todos os estudos aqui à toa, a gente queria ter muito mais tipos de estudo, a gente não tem ainda a capacidade de ter tudo isso. Estamos formando aí pessoas para poder ajudarem a fazer isso. Mas é o estudo. Quando nós lemos, nós trazemos para dentro ferramentas para essas mudanças que nós precisamos fazer. Então,
Paulo ficou 3 anos num deserto, isolado, estudando e mostrando que é através do estudo que você tem a palavra, que vão te ouvir, que quando você precisar atender alguém ou ter uma palavra de amor, ela vai vir, porque você tem isso dentro de você. Você trouxe essa amorosidade que você foi descobrindo através do conhecimento para poder dar aos outros. E eu trouxe aqui o livro do Paulo Estevam, porque eu vou fazer eu vou dar para alguém aqui. Alguém está vindo a primeira vez aqui na casa hoje? Tá. Alguém faz aniversário hoje? Essa semana? Hoje. Hoje? Ah, então é seu. Você tem? Você tem esse livro? Eu tenho. Então você pode dar para alguém. Parabéns. Obrigada. Presente. Posso dar para você. Então, o que eu posso desejar a todos nós é que nós possamos ter essa mente tranquila, essa mente, essa paz interior, essa água sendo tranquilizada todo dia, com boas respirações, bons pensamentos, para que possamos trazer à tona o melhor de nós. E assim, eu termino aqui minhas palavras de hoje, desejando a todos nós que nós possamos ser muito melhores amanhã do que hoje, melhores depois da manhã do que amanhã, e que com isso, devagarzinho, a gente vai conquistando esse amor incondicional que Jesus nos falou e que é tão difícil de aplicar no dia a dia. Boa noite a todos, muito obrigada.